assistiu o jogo aqui na redação, ele disse assim, é essa Argentina aí que vocês estão com medo do Brasil não ganhar? É essa, não foi isso que você falou? Ou estou sendo leviano? Não. Falei. Conta pra nós, Brasil passa pela Argentina num confronto? Não foi essa afirmação que eu Tá bom, fiz. então vai, fala como foi. A única coisa que eu falei é que a Argentina tem uma seleção nessa Copa que eu vejo como Melhor. Essa deve ser temida. Essa você deve mudar a sua estratégia, mudar talvez até a sua convicção para tentar neutralizar. E nesse caso não é a Argentina, é a França. Sim. E que não está do nosso lado. Isso só aconteceria na final, não está do lado do Brasil. A Argentina não. A Argentina você consegue, e Cabo Verde, né, a Milha e a Alicia foram muito, muito felizes, né, apontando o respeito que a Cabo Verde teve com a Argentina, mas acima de tudo, a coragem para enfrentar a Argentina. Uhum. Não abriu mão de atacar a Argentina. E fez isso muito bem e já tinha feito isso nos outros jogos. Eu acho que o Brasil, sim, se ali na frente calhar, né, de pegar a Argentina, tem sim condição de enfrentar de igual para igual. Não pode esquecer o que aconteceu ali atrás também. Isso é uma coisa que mexia comigo quando eu jogava. Né, quando eu ia jogar contra um time que em algum momento aconteceu algum fato, a gente perdeu de uma forma vexatória, aquilo mexia comigo e eu ia para o jogo de uma forma diferente. E o último jogo Brasil e Argentina foi vexame. Né? Então, 4-1 nas eliminatórias, então, que derrubou o Dorival Júnior. Exatamente, aquilo ali foi uma vergonha, mesmo sendo em Buenos Aires, para mim, foi uma vergonha. Então eu acho que dá sim para enfrentar olho no olho a Argentina e encarar de igual para igual. É que ali tem um tal de Messi, não sei se vocês já ouviram falar nesse rapaz. Ele é bom, esse menino? É bom? Assim, eu ouvi muito falar que o Messi ficou por muito tempo nos Estados Unidos, no futebol dos Estados Unidos, e que dali o nível é mais baixo e que talvez ele não estaria. Eu acho que se o Messi ficar 4 anos jogando bola com a molecada dele ali no quintal de casa, quando ele for jogar a Copa ele vai decidir. É impressionante. Já. A qualidade técnica dele é impressionante, Fabiola. O primeiro gol é espetacular. Não, é espetacular. Já a gente vai trazer os números do Messi, que não para de bater recordes, mas agora eu vou trazer ele, que vai se unir a nós aqui para poder a gente continuar esse bate-papo gostoso, porque Rodrigo viu tudo em loco, Rodrigo. E aí, o que mais te impressionou nesse jogo? Você que está aí no estádio, te impressionou a vontade de Cabo Verde? Te impressionou o gol do Messi? Te impressionou o quê? Boa noite, amigo. Boa noite, Fabiola, Mili, Alicia e Renan. Olha, eu achei que a Argentina jogou o estilo que ela vem jogando, que ela é uma equipe meio... Ela não cria tanto, dessa vez eu até que achei que criou mais do que nos outros jogos, né? Ela cria uns lances bem específicos ali, cria chances claras, mas não são muitos arremates no gol durante a partida, e tem aquele estilo de desacelerar e acelerar, né? Ficam tocando, de repente acelera, é assim que sai o primeiro gol, né? O Lisandro Martins está ali atrás do passe muito bonito, né? Aliás, o zagueiro foi muito bem, um dos melhores zagueiros da Copa. Ele dá o passe para o Messi, depois faz o gol do 2-1. E acabou que nesse jogo a zaga da Argentina foi protagonista junto com o Messi, né? Além do Lisandro Martínez, o Romero faz o outro gol de cabeça, ambos com cruzamentos do Messi de escanteio. Cabo Verde, de fato, demonstrou uma resiliência e muita qualidade de alguns jogadores, né? O Vozinha sai como talvez o melhor jogador, goleiro com o pé, muito bem com a mão também. Ele faz uma defesa muito incrível com o Messi na cara do gol, ainda 2 de falta ali, na segunda quase deu uma escapada a bola, mas ele pegou, deu drible, enfim. A FIFA já tinha feito o levantamento e tinha apontado ele como, na época, era o segundo melhor goleiro com o pé, atrás da África do Sul. Acho que é capaz dele acabar como o melhor goleiro com posse de bola da FIFA, porque realmente esse é uma chave do jogo de Cabo Verde, né? Ele sempre ter acertar as saídas de bola, acertar as decisões, isso tira a pressão do time. E o time é muito resiliente, todos os jogadores correm muito, defendem, tem uma boa técnica, né? Eu estava assistindo aqui na tribuna, tem um jornalista da TV de Cabo Verde, assim, em nenhum momento você sentiu de Cabo Verde uma coisa de conformismo com chegamos onde deu. Lutaram até o fim, fizeram um belíssimo gol ali do Sidney Cabral, e o outro que por acaso entrou
entre as pernas do Lisandro Martinez, né? Que eu achei um dos melhores em campo. Mas É. o primeiro gol foi entre as pernas dele, né? Do Duarte, ele dá e passa entre as pernas dele. Então, também é um zagueiro que eu considero um dos melhores da Copa, mas também tem suas infelicidades. Achei o jogo muito bom, né? Com idas e vindas desses jogos de Copa, que a gente tem visto nessa Copa, muito emocionante. E achei que a Argentina teve que se esforçar mais do que em outros jogos, né? Ela tinha tido uma primeira fase contra adversários de nível mais baixo, eu acho, pegou um adversário duro e conseguiu se superar e classificou. É isso aí. O Martínez, inclusive, ele dá o passe para o gol do Messi, o primeiro gol da Argentina, e depois ele faz o segundo gol do Messi. Realmente, o Martínez, um destaque dessa seleção argentina hoje. O Wilson fala aqui que, para ele, a final é Argentina e França. Então, vamos ver o caminho da Argentina? O Rodrigo falou agora exatamente dos adversários da Argentina. Olha aí, gente, caminho dos sonhos. Quem que pensou nesse título aí, Renan? Quem será? A Carol que pensou, será? Acho Quem que pensou? foi. Caminho dos sonhos, hein? Carolzinha. Será que ela tá torcendo para a Argentina? Adversário da Argentina, ó, na fase de grupos, Argélia, Áustria e Jordânia. Agora na segunda fase, Cabo Verde. Ô, Mili, e agora vem o Egito, ó. Eu vi o jogo, fiz o jogo hoje, né? Fiz o programa depois de Egito e Austrália, Mili. Ó, mamão com açúcar para a Argentina pegar o Egito. Fala sério. Olha, eu acho que a gente não vai mais falar isso, porque eu vi o jogo do Egito também. Um outro drama particular, né? Então, a Argentina e Egito se encontram aos cacos, assim. É claro que vai ter dias para se recuperar, mas eu acho que os dois times estarão cansados, assim, mais cansados do que o normal, né? O que a gente viu agora em campo, da Argentina contra Cabo Verde, foi uma completa exaustão, né? Todo mundo caindo para o lado, puxando a perna, levantando a mão pedindo para sair. Então, o Messi até me surpreendeu, porque ele anda, né? Boa parte do jogo ele anda, ele se movimenta com muita inteligência, porque se ele correr, ele não aguenta, mas no segundo tempo da prorrogação ele estava dando um pique ali para pegar a bola. Então, a Argentina vai ter que se reagrupar, mas o Egito também, né? É a hora de juntar os cacos, assim, saber que passaram, mas foi por um fio. O Egito, eu acho que era mais esperado, assim, que fosse um jogo até relativamente difícil, né? Mas a Argentina, eu não vou nem falar o que eu fiz, o que eu coloquei no meu bolão, gente. A Argentina e Cabo Verde. Assim, eu só despenco no bolão. Eu já estava lá embaixo, assim, eu não sei o que é depois do último. Oh, meu Deus, esse bolão tá uma novela. Depois a gente mostra aqui pra você. Tá mal, Renan? Não, melhor nem mostrar, né? Mostra não. Eu sei que a Alicia, ó, é top... Agora, ela tava top 3, mas agora deu uma caidinha. Porque eu fico olhando ela, porque ela é meu modelo de bolão. Eu quero ser a Alicia quando eu crescer. E aí ela deu uma caidinha, né, amiga? Eu tô no top 10, acho que eu tô em 7º, alguma coisa assim. Eu tô sobrevivendo bravamente ali no top 10. Mas o mata-mata definitivamente não está me ajudando. Tô caindo de rendimento, que nem o físico da Argentina, o físico do Egito. Hoje tá meu rendimento no bolão caindo, mas se segurando, sobrevivendo, porque elas seguem para lutar mais um dia. Mas eu acho muito difícil que a Argentina, especialmente agora que acordou, seja eliminada pelo Egito. Tem, de fato, um caminho pela frente que, na minha opinião, talvez o que mais possa atrapalhar a vida da Argentina seja a Colômbia, se passar, obviamente, né? Hay que jugar, joga hoje, tem um jogo dificílimo daqui a pouco. Até porque é um time que conhece muito bem a Argentina, também né, tem muita experiência, tá fazendo uma boa Copa do Mundo. Mas, é claro, tem muita gente ainda nesse caminho, mas que tem uma cara de França e Argentina de novo, tem. Mas hoje a gente viu que a Argentina por pouco não cai para uma seleção que a gente esperava que fosse ser o grande saco de pancada da Copa e que depois de enfrentar 3 campeãs do mundo sai invicta no tempo normal e como a grande história desse Mundial. Ô, Rodrigo, o chat aqui elogiando você, porque diz que aqui tá todo mundo só elogiando. Eles não estão usando esse verbo, mas o que eles falam no chat a gente dá uma picotada, mas diz que a gente está só elogiando a Argentina e você é o único com o pé no chão.
Então eu quero te perguntar, Rodrigo, você que é o único que tem o pé no chão, a Argentina não é tudo isso? Tá mutado. Que antes de eu entrar. Aí, voltou. Não, antes de eu entrar, eu ouvi críticas da Argentina, que eu não sei se era da Mili ou da Alicia, mas enfim, não acho que todo mundo elogiou a Argentina, não. Mas enfim, o que eu acho é que é um time que tem essa característica, uma característica muito específica dentro dessa Copa. Eu não estou falando mal, não, é uma característica do time. Ele joga lento e de repente acelera e acha uma jogada. Você vê que o Messi estava andando. Ele estava andando, de repente ele acelerou, passou pelo zagueiro de Cabo Verde, que não é o Pico Lopes, o outro, agora tá me faltando aqui o nome do segundo zagueiro, o camisa 3, ele passa por ele, e aí o Lisandro Lopes acelera a jogada. Então o time é sempre isso, ele desacelera, parece uma sanfona, desacelera, e de repente ele dá uma acelerada e aparece na cara do gol, e aí faz o gol. É essa a característica do time, não é um time que marca muita pressão, não é um time que joga muito pelo cruzamento, não abre muito jogo, joga sempre pelo meio, com toques curtos. É um jogo característica argentina de fato. E depois que ele faz o gol, em geral, ele tenta cozinhar o jogo. Não é só nesse jogo, né? Em vários outros jogos ele tentou cozinhar o jogo, porque ele tem passes muito bons, aí dá uma acelerada de novo para tentar decidir, enfim. Só que dessa vez ele pegou um adversário muito resiliente, que não desistiu do jogo em nenhum momento. Por isso gerou dificuldade até a provocação ali, fez a Argentina suar para levar essa vaga de fato, né? Acho que é nesse sentido, mas assim, eu acho que ela vai se adaptando, se moldando ao adversário, e tendo esse caminho, é que assim, se pegar a Colômbia pela frente, aí eu acho que é um jogo duro, porque a Colômbia é um time muito físico, que tem bons jogadores também na frente, está jogando uma boa Copa. Eu acho que é um jogo que tem um equilíbrio ali, se chegar a esse confronto mais na frente. O Vitor de Menezes, Renan, falando aqui, aliás, obrigada pelo superchat, valeu, Vitor. Ele fala aqui, ó, se a gente passar pela Noruega, eu vejo um caminho, hein, Renan? Tipo você falando, eu vejo um caminho. Porque esse time da Argentina não tem nada de intensidade e o Brasil tem. Correria, eles não aguentam, segundo o Vitor de Menezes. E tem um pouco disso que a Mili falou também, da Argentina, no final ali, tá entregando os pontos, com cãibra, cansada, né? Também tem o contexto da prorrogação, né? O clima que tá lá em Miami, o Rodrigo pode até falar para nós, o clima deve estar bem quente, né? Então, a maioria dos jogadores aí tá em final de temporada. Então, jogar 90 minutos nesse calor, mais a prorrogação ainda... O Brasil também. O desgaste... Nós também estamos, a maioria ali, final de temporada. Sim, mas o Brasil não jogou prorrogação prorrogação ainda. Ainda não jogou prorrogação, né? Jogar na intensidade que é jogado o futebol hoje, ser mais 30 minutos ainda, é pesado para esses jogadores. E o Rodrigo falava a respeito da Colômbia. Eu acho que a Argentina tem grande chance de passar do Egito, mas tem que mudar a característica de jogo para enfrentar a Colômbia. A Colômbia é um time muito físico, muito intenso, de muita velocidade, né, que joga verticalmente com muita velocidade, principalmente o Arias e o Luiz Dias. Então tem que mudar um pouco aí a sua característica, né, para enfrentar a Colômbia, senão vai ser um jogo mais equilibrado do que muitos pensam. E um detalhe dessa Argentina é, entre aspas, a ligação direta, né? Tem gente que não gosta que fala ligação direta. É um lançamento intencional, não chutão. Como foi o do Lisandro Martínez. O Lisandro Martínez, ele é um zagueiro que ele não é muito alto, né? Ele é muito técnico, muito inteligente, tem muita técnica e ótima visão de jogo. Aquele passe que ele fez no primeiro gol do Messi foi uma ligação direta, um lançamento longo ali de 60 metros, muito bom no ponto futuro. E é nesses momentos que o Messi faz movimentos mais acelerados. Então ele fica ali andando, até recebe a bola, toca de lado e vai, faz movimentações mais lentas, por isso que ele se desgasta menos. Ele é o cara que se desgasta menos no time da Argentina. Quando a Mili fala que surpreendeu que ele conseguiu, até mesmo na prorrogação, manter ali um ritmo, é muito por causa disso. A maior parte do jogo ele se poupa e tá tudo certo, o Messi. É assim que se joga. A Argentina joga assim, né? Porque todos os times têm as posições, né? Tem o goleiro, lateral direito, zagueiro, volante. A Argentina tem a posição Messi. Ele faz o que ele quer dentro do campo, né? Então ele se poupa o tempo todo, os jogadores, os companheiros correm por ele, sabem muito bem disso. Até o cansaço da Argentina vem disso um pouco, né? Também, porque são 10 correndo para 11. Também, né? Você vê o Lautaro é um cara que é dedicado e tal, mas ele se desgasta muito, porque ele tem que fechar espaço
espaço, linhas de passe ali, porque o Messi não cumpre isso daí, né? Sim. E tá tudo certo, para eles é um prazer fazer isso daí. Óbvio. Tá tudo certo, né? Então, tem sido uma característica da Argentina essa ligação direta, o Romero também faz, mas o Lisandro, pela visão de jogo e a qualidade técnica, faz com mais qualidade. E o Messi, esses movimentos. A hora que ele vê a oportunidade, ele se coloca em condição para não ficar impedimento e acelera no espaço. É isso que ele tem feito. O Eduardo Leite fala aqui, obrigada, Superchat, vocês são maravilhosos demais, obrigada por estar aqui com a gente. Deu like já? Likezinho? A gente vai trocando. O Eduardo Leite fala aqui, ó, a Argentina desperdiçou muitas chances hoje, eles têm que chutar mais pro gol e não ficar só procurando o Messi. Toda hora era lance para o meio da área. Mas, Mili, é assim que funciona, não é, Mili? É jogar a bola no homem. Não é assim que a Argentina... O cara é recordista de tudo, Mili. Eu acho que tem um conforto em saber que ele tá ali, que qualquer coisa você pode jogar a bola nele, né? Quem joga com um cracaço assim acha que as coisas funcionam nesses termos. Mas você sabe, eu acho que a Argentina, é claro que no final ela ficou buscando mais o Messi, porque é o desespero. E o Messi também foi procurar o jogo, né? Ele também estava afim. Ele tentou dar umas cavadas. Não foi cavada, porque ele realmente sofreu a falta, né? Mas ele prendeu um pouco mais a bola. Ele tentou entrar driblando, ele teve algumas faltas que ele mesmo sofreu, né, para bater, e bateu bem as faltas, o Vozinha estava lá, defendeu. Então, eu acho que é uma Argentina, eu diria assim, olha, o time da Argentina talvez seja um dos mais plásticos dessa Copa, no sentido de que eles se adaptam não só ao adversário, mas ao drama também, sabe? Eles, como a gente falou antes, eles gostam desse drama, eles sabem viver dentro desse drama, faz parte de uma cultura. A reação do Scaloni no terceiro gol, ou no segundo gol, no 2-1, no 3-2, agora eu não lembro mais. Ele chorou, porque a gente está acostumado a ver treinadores pularem, sair dando cambalhota, né? Correr destrambelhadamente. Ele abaixou e chorou. Colocou a mão no olho e chorou. Então, eu acho que essa Argentina é um time muito plástico, nesse sentido de ir se adaptando, sabe? Mas, claro, tem o Messi ali. O Messi, até agora, está resolvendo, né? Foi de 2 escanteios dele que saíram os 2 últimos gols. E ele fez o primeiro. Então, é muito confortável você ter alguém assim. Você vai procurar mesmo. Ainda mais quando está todo mundo caindo pelas tabelas e está o Messi ali na entrada da área. Muito bem marcado, diga-se, né? Tinha sempre 2 ou 3 com ele. O jogo de superação de Cabo Verde é uma coisa comovente, é edificante, né? É isso que eu acho que a gente vai lembrar dessa partida. É o drama e esse desempenho absolutamente existencial de Cabo Verde. E o Samuel Cruz, ele fala uma coisa aqui que é verdade, porque é lógico, o Messi é argentino, né? Mas ele fala, gente, vamos desfrutar, né? Vamos apreciar um artista enquanto ele está em ação. É claro que ele está jogando pela seleção argentina, foi campeão do mundo pela Argentina, enfim. Mas, gente, ver o cara jogar é muito incrível, né? O pessoal aqui na redação acho que não queria mais ver ele jogar, não. Não, tava querendo ir embora, Tava torcendo contra. Fala, entra de férias, Messi. Entra de férias. Olha os números do Messi. Por que a Argentina joga em função do Messi? Porque tem que jogar. Olha só, os números dele, recorde, né, de jogadores em Copas do Mundo. A gente preparou uma arte bem bonita. Eu vou ficar falando aqui até essa arte entrar. Não tem problema, a gente tem tempo mesmo. Vocês vão fazer o quê hoje, gente? Sexta-feira. Sexta-feira à noite, vocês estão com programação? Não, vamos lá. Ó, o recorde de jogadores com gols em partidas consecutivas de Copa. O homem faz 8 jogos, ou seja, vem desde a outra Copa, né? Que ele faz gols em todos os jogos. Aí depois vem o Just Fontaine e o Jairzinho, que fez gols em todas as partidas do Brasil em 70. Aí vem Rivaldo, enfim. Eusébio, até o Rames Rodrigues. Ah lá, saudades, Renan. Ah lá. Rames Rodrigues, em 2014, entra nessa lista aí, com 5 jogos. Mas 8 jogos. Alicia, tem que avisar o Messi que a gente já virou a Copa, ele já foi campeão do mundo e ele continua fazendo gol em mata-mata. Ele fez gol em todo o mata-mata de 2022 e agora todos os jogos dessa Copa do Mundo até aqui, Alicia. Alguém precisa lembrar para ele que ele tem 39 anos, né? Que já dava para ele dar uma segurada na onda. Achei desnecessário você lembrar o Renan do Rames Rodrigues, ele tá completamente desnecessário.
Entendi nada. Totalmente provocaçãozinha, de coisa paz pouca. interior durante a Copa, sem sofrer por clube. Aí você vai lá e dá essa cutucada nele, né? Mas é impressionante o Messi. E é que a Argentina continua jogando muito com ele como foco, porque ele tem o maior número de participação em gols de todos os tempos, além de ser o maior artilheiro de todos os tempos, além de ter o recorde, como a gente está vendo aí, de maior sequência de jogos marcando gols, o que inclui, obviamente, gol em mata-mata, gol em final, né, gol em jogo de título, então, em que a Argentina venceu o título. Então, são todas marcas muito impressionantes que é difícil você olhar para um cara com os recursos que ele tem e dizer, não vou procurar esse cara. Ele é o jogador de linha na Copa do Mundo que percorreu a menor distância até agora. Então, ele realmente não corre durante o jogo, ele caminha, mas ele encontra os espaços e ele tem, obviamente, a sorte de estar cercado de jogadores de muita qualidade, como o Lisandro Martinez foi hoje, que conseguem encontrar ele nesse espaço, colocar essa bola no ponto futuro e buscar um jogador que tem uma capacidade de domínio e finalização sem paralelo no futebol. Então, hoje ele faz o gol, ele dá assistência para o gol decisivo. Então, é obviamente um jogador que não é um time que está em função dele porque ele foi um grande ídolo e agora ele está lá só pelo nome. Ele está lá porque ele continua contribuindo. Já tem nessa Copa, né, mais gols, o mesmo número de gols da Copa passada, então, né, parece que evoluindo, se tornando cada vez mais eficaz. E esse time argentino entende como jogar com ele, né? O McAllister falou isso no final do primeiro jogo, porque muita gente, a Argentina chegou com essa crítica de que era um time que ficava só buscando o Messi, e que isso não era o melhor, que era uma Argentina que era melhor sem ele. E aí o McAllister falou, é óbvio que a Argentina é melhor com ele, é só ver isso. E praticamente todos os gols da primeira fase foram dele, então a exceção dos 2 na Jordânia quando ele não estava em campo. E a hora que ele entrou ele fez gol. Então é um jogador que assim, faz muita diferença, continua fazendo aos 39 anos, para comparar com outros jogadores de mais idade, né? No caso do Cristiano Ronaldo tem 41. Tá sendo importante, mas nem de perto com a importância que o Messi tem. E é um time que tem essa questão emotiva, tem uma coisa meio de família e tem uma reverência, uma deferência mesmo ao Messi, que a gente não vê em outras equipes nesse nível. Então, assim, eles só saem quando o Messi chega, eles andam atrás do Messi, ele é o grande líder. E o Scaloni nunca teve um problema com isso, o que talvez explique o sucesso dessa geração argentina, que finalmente conseguiu ser campeã do mundo e agora está num bom caminho para fazer mais uma grande Copa.